Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saúdo mais uma vez os que estão aqui de maneira presencial no Santuário Frei Galvão. Você que celebra conosco aí da sua casa, Brasil afora, é você que vai ouvir esta pregação tão importante, Sagrada Família de Nazaré. A batalha pela família, aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Vamos repetir isso. Aquilo que o mundo quer destruir, Deus quer restaurar. Meus irmãos, há um ditado aqui em Minas, não sei se há em outros lugares, mas aqui nós falamos muito: o pior cego é aquele que não quer ver. E tem gente que não quer ver, que eles querem destruir a sua família, a sua casa. É por isso que muitas famílias são destruídas. E quando a pessoa acorda, já não há mais o que fazer. Meus irmãos, não vou aqui entrar em casuística, que são exemplos, mas posso falar-lhes como padre e orientador de família. Há muitas pessoas que me procuram e que eu posso fazer uma coisa só: rezar para que Deus lhes dê conforto, porque humanamente falando não há mais o que fazer. É igual um leite derramado. A gente fala esse ditado também, né? Não fique chorando pelo leite, porque não vai adiantar, já foi. Se as famílias me procuram enquanto tem jeito, glória a Deus, nós vamos apontar caminhos de restauração. Mas muitas pessoas deixam para procurar a Deus depois que a família está destruída. E Jesus disse que quando uma família cai, quando uma casa cai, porque estava sobre areia, a Bíblia diz que a sua ruína é completa. E quando Jesus fala de ruína completa, não há o que fazer. Porque há erros, meus irmãos, guarde o que eu vou lhe dizer, que você pode consertar, que você pode voltar, que você pode recomeçar. Mas desculpe a franqueza, há erros que você vai carregá-los o resto da vida. Não há o que fazer. Eu não vou aqui entrar em exemplos para não citar um ou outro, mas você sabe o que eu estou falando. Certas coisas têm reconstrução, certas coisas não mais. Algo que se quebra pode ser colado, uma taça que se estraçalha, jamais. E o seu casamento, a sua família, não é um copo de metal, é uma taça de cristal, e para quebrar pouco custa, e uma vez quebrada, já era. Vivemos, meus irmãos, um tempo em que a família é questionada, relativizada e atacada. E aqueles que defendem a família e que vivem uma vida de família são igualmente questionados, relativizados e atacados. O que antes era sagrado, porque quando a igreja diz Sagrada Família de Nazaré, para você saber que não é só a família de Jesus, é também a sua família. A família de Jesus é sagrada, a minha também o é, a sua também o é. E aquilo que antes era sagrado, hoje é descartável. Eu fui numa barraquinha depois de uma missa, tudo descartável, aqueles tambores grandes, e eles anunciaram no microfone várias vezes: não jogue lixo no chão, tudo que você está usando é descartável, terminou de usar, jogue fora. A família parece que é a mesma coisa. Use enquanto você precisa, né? Senhores pais, conforme a educação que vocês dão para os seus filhos, essa geração tão perdida, eles vão usá-los enquanto precisam de casa, enquanto precisam de comida, enquanto precisam de roupa lavada e de estudo. O dia que eles criam asa e começam a ser independentes, me desculpe aqui a expressão,
eles vão dar uma banana para os pais e viver de acordo com a cabeça deles, porque eles estão vendo a família como algo descartável. Eu vou usar enquanto eu preciso, quando eu não precisar mais, eu jogo fora. E isso vem da educação que você, papai e mamãe, está dando. Porque eu conheço muitas famílias que, quando os filhos chegaram na idade madura da independência, saíram de casa, se casaram, mas são extremamente carinhosos, extremamente presentes, extremamente respeitosos, extremamente cuidadores. E até hoje, pais que já têm filhos, que são os netos, ensinou os netos de pequenininho a tomar benção, que é quando o filho e a filha casada chega em casa, primeira coisa que eles falam: a benção meu pai, a benção minha mãe. E os netos vão aprendendo. Há muitos pais hoje criticam essa geração. Mas as crianças são difíceis, elas são indomadas. Os adolescentes são desrespeitosos, os jovens são distantes. A pergunta é: quem está educando esta geração? A resposta é: as coisas estão do jeito que estão, porque os pais não estão educando. Eles estão olhando, eles estão terceirizando a educação. Quem que tem educado hoje os nossos filhos? A internet, os influenciadores, onde você deixa o seu filho com internet no quarto, canal de streaming liberado, celular, a mais tenra idade, já está com o celular na mão, e o pai e a mãe nem sabe o que o filho anda vendo. E aqui, meus irmãos, há uma galerinha bem treinada e paga para isso, para desde pequeno desvirtuar a mente dos seus filhos. Por isso a família precisa proteger. Um quesito que eu aprendo com Noé na arca é que ele viu o mundo e não tinha mais o que fazer, mas ele salvou não as famílias do mundo todo, ele salvou a família dele. Salve pelo menos a sua, que nós estamos no maremoto, mas se você fizer da sua casa uma arca como aliança com Deus, um lar onde Deus impera, os anjos irão proteger a sua casa, os anjos irão guardar os seus filhos. Maria Santíssima, na hora dos ataques do mal, ele vai envolver os seus filhos com o seu manto maternal. São Miguel Arcanjo lutará pelas nossas famílias, porque a nossa luta não é contra homem e mulher, homens de carne, como fala São Paulo. A nossa luta é contra os espíritos do mal que pairam sobre os ares. Enquanto nós brigamos entre nós, o diabo deita e rola, porque as famílias estão com um olhar mundano e não com um olhar divino. E quando a família cai, a sociedade cai. Por isso que eles querem destruir a família, porque um povo que não tem família é um povo mais fácil de se dominar. Note, meus irmãos, não vou entrar também em casuística. A maioria de gente que entra nessas ideologias loucas que o mundo tem hoje, eu não estou falando o nome, mas você nota pelo jeito de falar, o jeito de vestir, as cores que usam, os valores que professam. A maioria dessas pessoas não tiveram berço, não tiveram um laço familiar, não tiveram uma família forte que os educou. Quando eles conhecem um outro lado, como não tem raízes, eles vão viver o que o mundo oferece. Não é para seguir o ditado, viu? É só para pensar. Quem nunca tomou conhaque adora uma cachaça. Ou seja, quem não conhece o verdadeiro bem e a verdade vai ficar com qualquer coisa. Quem não conhece joia vai defender bijuteria. Quem não conhece um prato farto vai confundi-lo com lavagem. Foi assim com o filho pródigo. Estejamos atentos
pela nossa família, pela santificação da nossa família. Eu quero aqui citar apenas 2 textos bíblicos, anote. Gênesis 1, 27 a 28. Deus criou homem e mulher e os abençoou como família. Quando Deus vê Adão, e ele lhe entrega a Eva e dá uma ordem: crescei-vos e multiplicai-vos. O que Deus tinha na cabeça? Família. E é esta família que é combatida, é esta família que é descartada. Que interessante, meus irmãos. Também não vou entrar aqui em exemplos. Você pode defender qualquer configuração familiar, como o mundo tem esse discurso hoje. Tem várias configurações familiares. Você pode defender qualquer uma, eles vão te aplaudir. A hora que você defende a sua família, eles vão te colocar muitos nomes, vão te cancelar, vão te perseguir, vão te ridicularizar. A coisa é muito clara, a não ser que você não está vendo o que está acontecendo. O jogo está muito claro, porque a família onde Deus constrói o seu legado, esta tem sido atacada, porque as outras já estão destruídas. As outras não têm como se fosse a graça, o fundamento, que é o próprio Deus quem dá. Não é o ser humano quem define família, não é o ser humano que estabelece família, é o Criador. Porque nós somos criaturas, e tem muita gente soberba, orgulhosa, que ocupou o lugar de Deus. Não, eu faço do meu jeito. O que Deus fez é problema dele, eu vou fazer é do meu jeito. Mas a palavra fala qual é o jeito de Deus. E o Salmo 127 diz para nós: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Meus irmãos, você pode fazer tudo o que você quiser, tudo o que você puder, até com a melhor das intenções, mas se a mão de Deus, meu filho, não tiver em cima da sua casa, você não fez nada. Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Então aqui estão 2 fundamentos para a nossa família. Deus os fez homem e mulher, começou a família e disse para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. Os filhos. Segunda coluna da família, a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a família, e o laço válido para Deus. Qual que é o laço válido para Deus? O que Deus uniu, o homem não haverá de separar. Tem coisas que as pessoas que se unem, não é Deus que une, não. Tanto que o sacramento do matrimônio não é para todos. A igreja não está julgando os sacramentos à grila, não é para todos. E aqui eu mudo, não apenas no matrimônio, mas eu coloco a família. O que Deus uniu, a nossa família tem que ser unida. Que meus irmãos, pensem, compadre, se eu estou errado. Reunir a família até que não é difícil, o problema está em unir. Reunir, o pessoal até reúne no Natal, e tem família que reuniu no Natal e terminou em briga. Primeiro que bebem todas, né? Eu nunca vi um povo que bebe tanto. Aí o pessoal já está com os níveis de álcool alterado, como que é o final da ceia natalina, briga. Eu vi no Instagram vários vídeos de pancadaria, e o povo brigando, e o fundo musical: então é Natal. O que você fez? E o pau quebrando, e o povo filme ainda posta, né? E um colocou embaixo: é a minha família. Quer dizer, é uma família que se reuniu. Mas a minha pergunta é uma família unida? Então o que Deus uniu, a família, que o homem não separe, que o celular não separe. Posso falar uma outra aqui que é pesada? Que a herança não separe. Que eu conheço muitas famílias que eram unidas até que chegou a hora da herança. Daí, meu irmão, todo mundo se separou, porque ninguém está satisfeito com o que recebe. O que Deus uniu, que nada separe, que ninguém separe. A crise do mundo é a crise da família.
A crise da sociedade é a crise da família. Quando você cura a família, você cura todo o resto, né? Não sei se vocês viram, duas adolescentes lá de Curitiba arrancando um pisca-pisca de uma árvore. Esse vídeo viralizou. O que está faltando ali? Família. Vai eu, meu filho, arrancar pisca-pisca. Eu que não ia piscar durante muito tempo, se é que você me entende. Mas hoje em dia, eu tenho um vídeo de professor em sala de aula. Um adolescente pega um lixo e joga no professor. Aí acerta, o professor olha para trás e a turma ri. O que está faltando ali? Família. Entra um idoso no ônibus e o adolescente jovem finge que está dormindo para não levantar. O que faltou na história dessa pessoa? Família, meus irmãos. Uma pessoa que tem família e que tem uma educação mais refinada, você conversou com ela há pouco tempo, você nota, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem berço. Então você nota toda coisa louca que nós vemos hoje, de uma maneira ou outra, a família fracassou ali. E eu queria, mas não tenho tempo de citar as 6 atitudes que o mundo hoje adota para destruir a sua família. Eu vou citá-las, eu queria explicá-las, mas como vai ficar muito longo, eu vou me manter ao roteiro que eu fiz ontem. Rezei ontem, estudei ontem, e ontem mesmo eu olhando as notícias, lendo o que leio, falei, eu acho que se a gente atacar esses 6 pontos, se eu partilhar com as pessoas que estão no santuário, com milhares que nos acompanham em casa e milhares que vão assistir esta pregação, eu penso que eu estarei ajudando a muitas famílias a ter um olhar mais crítico sobre a sua família nesses 6 pontos. São só 6 pontos, não são 30, 80, 114, são 6. Então é fácil de memorizar e é fácil você autoavaliar. Na minha família isso acontece. Lá em casa a gente vive isso. Quero partilhar com os senhores o que o mundo está usando para destruir as nossas famílias. Primeiro, relativização do matrimônio e dos valores familiares. Vai hoje num grupo de adolescentes e jovens, numa faculdade, principalmente uma federal, será que você me entende? E pergunte assim: quem quer casar? Quem quer constituir família? Quem quer filho? Quem quer ser um fiel ao outro até a velhice? No mínimo, é chacota que você vai ouvir. Por que isso? Porque eles fizeram uma relativização do matrimônio. A matrimônio é relativo, família é relativo, valores são relativos. Você tem o seu, eu tenho o meu. Essa é a primeira arma que o mal usou. Ele relativizou aquilo que é sagrado. Deus é quem cria o matrimônio. Eles relativizaram isso. E uma vez que não há sacralidade do relacionamento humano, não haverá valores para este relacionamento, porque aí entra o tudo vale. Tudo vale. É o que nós estamos vivendo hoje. Tudo vale. Hoje dizem que tudo é igual. Casamento virou contrato descartável. Muitos se casam com o pensamento: se não der certo, separo. Já se casam de uma maneira duvidosa. Fidelidade virou opção. Compromisso virou peso. E o que mais hoje é aplaudido é o casamento aberto. Namoro aberto. Eu não vou dizer o que é isso, senão eles vão me processar. Eu estou aqui com meu anjinho da guarda, ele vai me falando: vai devagar, Padre Christian, não fale o que o senhor está pensando, né?
Mas você sabe o que eu estou pensando. Qual que é o nome disso que as pessoas fazem hoje, nesse troca-troca sem fim? Colocar um nome para ficar bonito. Ah não, nós temos um relacionamento aberto, nós temos um casamento aberto. Você sabe qual é o nome disso? Você sabe o que é isso? Eles mudaram o nome, mas a prática é a mesma. E o catecismo tem com clareza o que é isso. Vá lá no Catecismo da Igreja Católica e pesquise lá as feridas do matrimônio. Está lá o nome com clareza, o que esse pessoal anda aprontando. E vão colocar isso na sua cabeça? Não. Você entende. Vai colocar na cabeça de quem? Das crianças. Aqueles que não entendem o que é certo e errado, eles estão ainda aprendendo. Por isso que o alvo desse pessoal, agora você vai entender, é filme, é desenho, é livrinho. Eles querem de pequenininho mostrar para as crianças: olha, não tem valor. Casamento é relativo, família é relativa, hoje tudo é a mesma coisa. E a criancinha, coitadinha, ó, ela vai proteger as famílias, cuidar das crianças. Qual que é o final dessa relativização do matrimônio? Famílias frágeis, corações feridos, crianças sem estrutura, adolescentes rebeldes, jovens perdidos, adultos frustrados, idosos descartados. Acabou com o que tinha para acabar. Segundo, cultura do egoísmo. Se antes era o nós, hoje é eu. É o meu prazer, é a minha vontade, é o meu conforto, é a minha felicidade, é a minha vida. E tem filho que diz para os pais: você não tem nada com a vida que é minha. E para nós cristãos católicos, você sabe que a vida não é sua. São Paulo vai dizer: vós não vos pertenceis, vós fostes comprados por um preço muito alto, o sangue de Cristo. Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. A minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Deus. E eu tenho que perguntar a Deus: como que eu devo viver esta vida? Não, hoje não é mais assim. Viva do seu jeito e ninguém tem nada com isso, e ninguém pode falar nada. Viva do seu jeito, seja feliz. Cultura do egoísmo. Os pais que estão cansados, eles haverão de amar menos. E os filhos que estão sendo mimados pelos pais cansados, o fruto será a ingratidão. Eu já vou cantar a pedra, meu filho, porque o dia que acontecer, você vai lembrar de mim. O dia que o padre falou isso na igreja, eu pensei assim: mas como é chato, viu? Mas agora aconteceu na minha família. Escreva o que eu estou falando. Filhos mimados, crianças mimadas, adolescente cheio de vontade, o fruto é um só: ingratidão. Você vai ver a dor de cabeça que esse pessoal vai te dar, porque não está sendo direcionado, está sendo deixado. E todo animalzinho cresce, né? O pitbull que arrancou a canela de uma mulher já foi um filhotinho mamando na mamadeira. Não põe focinheira para você ver, não. É a focinheira, eu estou falando do seu filho. Não educa não para você ver. Não direciona não para você ver. O que é tão bonitinho hoje vai ser uma dor de cabeça amanhã. Ninguém quer ceder, ninguém quer perdoar. Numa entrevista que eu fui naquele podcast do Vilela, ele perguntava assim: padre, se eu pudesse desenhar hoje uma família, como que seria o quadro? Eu falei: muito simples. Você já brincou, Vilela, na escola de cabo de guerra? Falou: já. É a família. É os filhos de um lado
os pais do outro, vamos ver quem tem mais força. E quando não se tem filho, é o marido numa ponta e a mulher na outra. Vamos ver de nós dois quem é que vence. Ao invés de ser a união, eles estão na competição. Vamos ver quem tem mais força. Vamos ver quem vence o outro. Vamos ver quem é melhor. Gente, coisa que não cabe na minha cabeça, nem no meu coração. Inveja entre irmãos. Competição entre irmãos. Irmão que não conversa com irmão há anos. Um não vai na casa do outro. Filhos que não conversam mais com os pais. Eu não estou entendendo, meus irmãos. A nossa família está se esfacelando. Cultura do egoísmo. E guarde uma frase no seu coração: sem renúncia não existe amor. Sem renúncia não existe amor. Quando eu trabalho treinamentos de final de semana, de imersão, 3, 4 dias, o pessoal acorda 8 da manhã, vai dormir 3 horas da madrugada, e outro dia 8 está na sala comigo, intenso. Eu trabalho com eles sobre o amor enraizado. E é uma dinâmica, que as pessoas choram muito, que elas vão fazer um exercício mental de visualização, para encontrarem nos fatos da vida, até que eles não conhecem, qual é o grande amor da sua vida. Claro que não é 100%, toda unanimidade é burra, mas 97% eles encontram a figura de quem? Quem que é a pessoa que mais nos ama nessa vida? A mãe. Eles encontram com a mãe. Eles vão encontrar com outras pessoas, mas a primeira referência de amor é a mãe. E a gente tem que se perguntar, por quê? Porque no coração do filho, mesmo que ele não saiba, está inscrito a quantidade de sacrifícios que esta mulher abriu mão para ser a sua mãe. O que ela passou do momento da gestação até hoje por ser a sua mãe. Ser a sua mãe é uma bênção. Ser a minha mãe, espero que seja uma bênção, mas está longe de ser uma missão fácil. É uma missão possível, mas não é uma missão fácil. E por que a gente sabe que a nossa mãe nos ama tanto? Porque ela teve muita renúncia. E quanto mais a pessoa renuncia, mais nós notamos que nos ama. Não vou contar nome não, que eu não sei se a pessoa vai gostar, mas eu fiz uma viagem há pouco, agora com um grupo, para a Itália. E foram algumas famílias completas, pai, mãe, e foram mães com filho. E eu vi algo, gente, que é só mãe, não tem condição, é mãe. Na hora eu não falei nada, depois eu falei com os dois, meu olho até encheu de lágrima. Estávamos num restaurante e pedimos um prato, não me lembro, eu lembro que tinha macarrão e tinha um pedaço de carne. E a gente estava comendo, eu, a mãe dessa pessoa, uma pessoa ali, e o filho ou filha dela do meu lado, e a gente comendo. Não era um prato enorme, mas não era um prato pequeno, era um prato. E a pessoa que estava com muita fome, comeu e acabou primeiro. O meu estava no final, a mãe estava ainda na metade, ela comeu mais macarrão, estava deixando a carne mais para o final, porque ela gosta muito de carne, e a de lá já estava também na metade. Aí o filho disse assim, se eu soubesse que era tão pequeno, eu tinha pedido outra coisa. A entrada, que a gente pediu para não pedir entrada, para não atrapalhar o prato. Na hora a mãe falou, graças a Deus, porque eu não estou aguentando comer esse bife. Minha pergunta é, ela estava satisfeita? Quem é que faz isso? É a atitude de mãe. Aí ele disse, mãe, eu te conheço, coma, que a senhora está com fome, eu vou pedir outra coisa para mim, coma. Ela olhou para ele assim, comeu o prato todo. Ela estava disponível com alegria em colocar o bife dela no prato do filho, e ela fica feliz por saber, agora ele está satisfeito. Renúncia.
Me responda, meus irmãos, o ser humano hoje sabe renunciar a alguma coisa? O ser humano hoje sabe ceder a alguma coisa? Falta aprender com quem? Com as nossas mães, né? Terceiro modo que o mundo quer destruir a nossa família: o mundo virtual substituindo o mundo real. O celular tomou o lugar do diálogo. O virtual substituiu o encontro. E as crianças são educadas pela internet e não pelos pais. É bobo a pessoa que fala mal do celular. O celular, gente, vamos falar a verdade, faz parte da nossa vida. Se fosse um aparelhinho só para você ligar, mas a sua vida está ali. Ele tem foto, ele tem conta de banco, ele tem senha, ele tem tudo ali. O problema não é o celular, é quando o celular te afasta da sua família. É quando o celular corta a sua conversa. É quando você quer estar no quarto com o celular e não quer estar na sala com a sua família. Quando você prefere se conectar com os de longe e se desconectar dos de perto. Esse é o problema do celular. Não é o celular pelo celular, é o fruto do vício e que o mundo usa para que o celular estrague as nossas famílias. Olha um esqueminha que eu copiei de uma psicóloga. Ela disse assim: pais cansados entrega o celular. Ele está cansado, então não tem como brincar com a criança. Ele entrega o celular. A criança com o celular, ela se isola para ela ficar mexendo no celular. A criança isolada, ela aprende a ter um relacionamento superficial com a família. E pessoas que têm relacionamento superficial com o real, ela vai querer ter um relacionamento real com o virtual. É aí que entra quem? Os influenciadores. Quem que deveria influenciar os filhos? Os pais. Só que os pais estão entregando os filhos para quem? Para esse pessoal de cabeça oca, vazia. Eles falaram: padre, não vou também falar um nome, senão é processo, né? Vá nesse canal aqui, olha o conteúdo do vídeo dele e compare com o conteúdo do senhor, e olha a visualização sua e olha a dele. Eu falei: primeiro eu vou olhar o meu aqui. Aí eu peguei um vídeo normal. Um vídeo normal, ele vai 200 mil, 300 mil, tem aqueles só 1 milhão, 2 milhões, mas o normal nosso, cada pregação, 300 mil visualizações. Essa faixa de 270 a 500 mil. Tem uns que vão mais, mas a faixa é essa. A hora que eu fui no canal do cara, eu fui só nas métricas: 7 milhões, 8 milhões, 12 milhões. Eu falei: tem que aprender o segredo. A hora que eu entrei, o que o cara faz? Ele fica no microfone assim. Aí pega um papel. Eu falei: eles estão brincando com a minha cara. O cara está fazendo é isso? Imagina, meus irmãos, a nota que esse cara ganha. Aí ele fica abrindo vidro, fica passando a mão no microfone. E outra coisa que sou eu, que me enerva: cochicho. Tem antipatite cochicho, igual mascando chiclete. Você quer me talhar o sangue, é uma vaca no meio da missa. E outra é a pessoa cochichar. Falei: não cochicha comigo não, fala alto. Aí ele fica assim: você vai dormir agora. Nossa, que até me deu arrepio. Eu falei: esse cara está cochichando no microfone com 7 milhões de acessos. São os influenciadores que o seu filho está lá, ó. É o mundo em que vivemos. Quarto, ataque direto à fé dentro de casa. O mundo não suporta ver uma família rezando. Guarde isso. O mundo não suporta ver uma família rezando. Eles querem tirar Deus da sua casa, querem tirar a igreja da sua vida, querem tirar a fé dos seus filhos. Eu resumi aqui o que está acontecendo hoje. Eles querem tirar Deus da sua casa,
a igreja da sua vida e a fé dos seus filhos. E eles estão direcionados a isso. Onde não há Deus, entra o vazio. Onde não há Deus, entra o vazio. Por que as pessoas precisam se encher tanto por fora? Porque estão muito vazias por dentro, né? Não é que eu tenho tudo, não. Eu tenho tudo como padre. O pessoal fala assim: o Cristo está presente, está difícil, viu? Porque tudo que vai dar você tem. É que como eu viajo muito, o pessoal não está muito presente. Então sapato, meu filho, parece uma centopeia. Os acordes aqui, sabe, de vez em quando eu trago e falo: toma sapato, toma sapato. Trago tô mentindo? Sacolada de roupa. É calça, é blusa, não é? Fica tudo alinhadinho. Vai! Tanta coisa que o pessoal me dá nessas missões que eu vou. Então calça, sapato, meia, essas coisas eu tenho. Coisas de comer, como você vai me dar coisas de comer? Não é? Então eu tenho muita coisa. O que vai dar? Relógio já tenho, essas coisas, celular eu tenho. Então minha família falou: olha, nós vamos te dar o nosso amor, o nosso carinho. E no Natal a gente faz uma gracinha aí, porque de tal coisa tá difícil. Mas eu fico feliz de presentear. Aí eu presenteio. Minha mãe gosta de ganhar um dinheirinho. Ela não gosta de nota grande não, viu? Teve um ano, eu dei para ela 2 notas de R$200. Foi uma frustração. Ela abriu o envelope, pegou só 2 notas, mas era R$400. Ela, pelo sorriso eu vi, obrigado. Eu falei: gente, vai ganhar 400 conto? Era para ela comprar o que ela quisesse, um sapatinho, alguma coisa. Eu aprendi. Esse ano foi novamente 400, mas tudo em nota de 10. Mas a mulher ficou: nossa, que bolo! Falei: Merry Christmas, a mente gostou aquele bolo de dinheiro. E ficou contando. É o mesmo valor. O Marcos, o carrinho que ele queria, Maria Clara, a bonequinha dela, etc. Me deram um pacotinho de meia, que é a mãe da Carol. Foi o único presente que eu ganhei de Natal. 2 pares de meia. Mas me pergunte, o que está me faltando? Nada. Que é quando você está cheio por dentro, as coisas de fora não tem muita graça não. Mas eu fico feliz em estar com a minha família, estar com meus amigos. Eu gosto muito de agradar as pessoas. Dou uma coisinha para uma, coisinha para outra. Levei no carro umas caixinhas pequenininhas de Ferreiro Rocher. Comprei 4, se tivesse alguém lá que eu não conhecesse, para entregar. Tinha 2, corri, peguei. Padre, que gentileza. Vamos tirar uma foto. Não ganhou o Ferreiro Rocher do padre, tira foto. Mas tem que anunciar que dei também, né? Todo mundo quer, e o meu, né? Isso é uma história simples, para você entender o quê? Por que as pessoas exigem tanto? Eu quero o último celular. Eu quero a roupa mais cara. Eu quero. Porque as pessoas estão querendo encher por fora, que elas estão. Não trouxe para ler não. Mas todo ano eu elejo o cartão mais lindo. Cartão eu ganho muito. Cartão mais lindo, com os dizeres mais lindos. Eu vou dizer porque a pessoa está aqui. O cartão mais lindo desse Natal foi da senhora Ermelinda, viu? Maravilhoso. Ermelinda me encheu, ela e o Valquíria, me encheu de vida. Eu ia até tirar uma foto e publicar, mas o pessoal tem a linguinha meio quente. Por que não pôs desserts? Aí eu não coloquei, mas agradeço. Me deu também uma blusa, mas o presente foi o cartão, né? A gente não faz para ter reconhecimento, mas quando você vê uma pessoa que tem um olhar mais sensível, ela consegue ver a sua missão de uma maneira mais ampla. Isso alegra muito o meu coração. Foi um dos presentes melhores, uma mensagem, né? Quantos abraços nós temos? Gente, quantas crianças ganharam presentes caros, mas não ganharam um beijo, um abraço? E o presente maior de todos, sabe qual é? Vou te ensinar. Talvez você não saiba até hoje. Qual é o maior presente que você pode dar para alguém? Tempo. Ninguém tem tempo hoje para nada. Se você ama alguém, fale: olha, hoje eu quero ficar com você. Te convidei para ficar comigo. Vai lá em casa, vamos sair junto. Tempo. Dê tempo para quem você ama. Porque onde não há Deus, o vazio toma conta. Quinto, normalização do pecado. Hoje em dia, meu filho, eu falo como padre, atender confissão está complicada.
Tem gente que tudo é pecado. A pessoa respirou, padre, eu respirei. Falei, ai meu Deus. E tem gente que nada é pecado. Saiu do virtus in medio gloria Dei. A virtude está no meio para a glória de Deus. Já diz São Tomás de Aquino. Claro que nem tudo é pecado, mas é claro que muita coisa é pecado. E o que o mundo faz hoje? Atenção, meus irmãos. A palavra que eu usei não é aniquilamento, eu usei de propósito a palavra normalização. Eles não acabaram com o pecado, eles normalizaram o pecado. Não, o pecado continua, só que hoje não é mais pecado. Talvez para você é, para mim não é. É o que o Papa Bento falava e que as pessoas não gostavam das falas do Papa Bento. Papa Bento XVI falava: nós vamos viver em breve a ditadura do relativismo. A época chegou. O que significa isso? Para mim é, para você não é. A pessoa é na cabeça dela, ela cria a verdade dela. Não existe uma verdade absoluta, não existe o certo e errado, não existe pecado e santidade. Depende. Se para você é, não viva. Se para mim não é, qual o problema? É isso aqui, ó. O pecado foi normalizado. Ninguém foge do pecado. A pessoa corre para a felicidade. Se eu estou feliz, não importa esse discurso, não. Aquilo que antes era ofensa a Deus, hoje é chamado de felicidade. Aquilo que destruía a alma, hoje é chamado de liberdade. O mal se veste de bonito e o erro ganha aplauso. Fui eu que escrevi isso aqui, gente. É bonito isso aqui, hein? Tem que colocar isso aqui no livro. Isso aqui eu gostei, eu vou ler de novo. Aquilo que antes era ofensa a Deus é chamado de felicidade. Aquilo que destruía a alma é chamado de liberdade. O mal se veste de bonito e o erro ganha aplauso. Veja hoje quem está sendo aplaudido. Veja hoje quem que está sendo rechaçado. Veja o que defende os que estão sendo aplaudidos e veja o que defende o que está sendo caçado. Você vai ver claramente os valores do mundo. Muita clareza. Só quero citar Isaías 5, 20 e 21. Vamos marcar na sua Bíblia, é isso? Você que está em casa. Se precisar, você que está vendo o vídeo depois, dá um pause aí. Isaías 5, 20 a 21. É o retrato do mundo de hoje. Quero partilhar com vocês. Isaías 5, 20 e 21. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que trocaram o certo pelo errado e o errado pelo certo, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Olha o retrato da sociedade nossa. Uma inversão totalmente de valor. O que é certo ficou errado, o que é errado ficou certo, o que era doce é amargo, o que era amargo é doce, o que é luz virou trevas, o que é trevas hoje é luz. Isaías 5, 20 a 21. Nos nossos tempos, um dos versículos mais sérios da Sagrada Escritura. E finalizo com o sexto: desvalorização da figura do pai e da mãe. Não posso falar demais, meu anjinho da guarda está. Mas eu atendi uma família que o filho, esse ano, no início do ano, foi para a faculdade, mudou de Divinópolis. Os pais não reconhecem mais. Um ano que ele mudou, está aqui em BH. Ele voltou totalmente transformado. Não reconhece mais o papel de pai e mãe.
tomou raiva da igreja. Agora, as outras partes, vocês sabem que eu não posso ser processado. Pode falar essas coisas. Mas o pai me disse assim: padre, hoje ele me ridiculariza, ataca a mãe e despreza a igreja. O mal conseguiu o que queria. O pai ficou ridículo, a mãe atacada, a igreja desprezada. Acabou com a família, acabou com a igreja. Sobrou o quê? Você tira a fé, você tira a família, vai sobrar o quê? E em muitas famílias, não é a sua, mas em muitas famílias, os filhos mandam e os pais obedecem. Não vai dar certo também. Não precisa nem estar no desenho, vocês são inteligentes. Não vai dar certo também. Família sem autoridade é família sem rumo. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Hoje não se fala mais isso. Não sei se não pode, não querem ou não sabem. Mas quando eu era criança e adolescente, minha mãe e meu pai falavam comigo assim: não vai. E eu perguntava: por que que eu não vou? E eles respondiam: porque eu sou seu pai e a sua mãe, e eu estou falando que você não vai. Era a autoridade do pai e da mãe. Hoje em dia, primeiro que eles não falam mais não vai, que a hora que fala não vai, já foi. Mas vale, porque eu sou teu pai. Mas que papo que é esse? E a liberdade de expressão? E os meus direitos? Efésios 6:1-4. Filhos, obedeçam aos pais. Pais, eduquem os filhos. O que fazer, meus irmãos, nesse cenário que eu trouxe, que pode parecer problemático? O que fazer? Aqui eu coloquei 4 ações, vou apenas lê-las. Primeira, voltar a colocar Deus para dentro da nossa casa. Aquele Jesus que está na porta batendo, é preciso abrir a porta e deixá-lo entrar. Família que reza, permanece. Retomar a oração em casa. Tomar bênção aos pais, aos avós, aos padrinhos, aos tios. E retomar a fé viva, rezar juntos. Segundo, restaurar a presença e o diálogo. Ficar mais em casa, conversar mais, sentar-se à mesa, menos celular, mais conversa, menos grito, mais escuta. Pai presente cura a insegurança, mãe presente cura a ferida, amor presente constrói identidade. Terceiro, educação com firmeza e amor. Pais precisam ser pais, não amigos permissivos. Pai é pai, mãe é mãe, amigo é outra coisa. Você pode agregar a amizade, mas não abrir mão da paternidade. Limite é amor e disciplina salva. Limite é amor e disciplina salva. E quarto, defender valores e não ter vergonha da sua fé. Ensinar o certo, proteger sem medo, educar com coragem. Ensinar o certo, proteger sem medo, ensinar, educar com coragem. E fale com seu filho: seus coleguinhas vão rir de você, é porque eles não têm papai e mamãe para ensinar, mas o que você está fazendo está certo, viu? Porque eles riem, eles estão fazendo uma coisa errada. Se alguém não faz: ô bobão, por que você não faz? O que é? Você acha que é melhor do que a gente? Aí ele entra na turma, fala: ó, o mundo vai rir de você, seus colegas estão todo mundo fazendo isso, você não faça. Ensinar o certo, proteger sem medo, educar com coragem. Queridos irmãos e irmãs do santuário, você que está finalizando comigo esta pregação, mesmo em meio a tantos ataques, Deus continua levantando famílias santas. Onde entra Deus, entra cura. Onde entra a oração, acontece restauração.
Onde entra amor, volta a esperança. Finalizo com uma parábola. Tinha um jovem que queria ser malabarista, mas não tinha dom, coitadinho. Fazer o quê? Mas ele quis fazer uma apresentação e ficou lá ensaiando. Chamou os amigos, vendeu até os ingressos para doar para uma instituição. Na frente estava a mãe, e ele quis se mostrar. Falou: olha, meu malabarismo é com os olhos vendados. Ele já não era bom com o olho aberto, né? Aí, coitado, aí dificultou ainda. Aí colocou a venda nos olhos. Foi fazer malabarismo com lata, as latas caíram. Foi fazer malabarismo com aquelas garrafas de boliche, as garrafas caíram. Foi fazer bambolê caiu. Foi fazer com prato, os pratos quebraram. E cada coisa que caía, eram pessoas que levantavam e ia saindo do teatro. Depois do espetáculo todo, de quebrar tudo, de acabar com tudo, ele com o olho vendado, ele ainda diz assim que obrigado, é o grande final. Ele ouviu uma palma assim, de pé. A hora que ele tirou a venda, era a mãe dele. A mãe dele de pé, aplaudindo. E ele disse: minha mãe, por que a senhora não saiu também? E ela respondeu: é porque só quem é mãe vê o esforço e não o fato. É uma história simples, não é? Vamos mudar os personagens. Você é a mãe, e o malabarista é sua família. Aconteça o que acontecer, quebre o que quebrar, não saia, não abandone, não vai, aplauda e permaneça. A sua presença muda tudo. A única coisa que aquele jovem precisava é do aplauso da sua mãe. Foi assim com Jesus. Jesus, quando abriu os olhinhos na manjedoura, a primeira coisa que ele viu, o rosto de Nossa Senhora. Quando ele olhou do lado, São José com uma lanterninha. Alguns pastores passaram, os reis visitaram, mas a família permaneceu. Você pode brigar com a sua família o tanto que você quiser, mas saiba de uma coisa: no nosso velório, eles são os primeiros a pegar na alça do caixão. Não é assim? Estiveram conosco no início e vão nos acompanhar para o adeus final. Que a sua família seja sagrada, como é a família sagrada de Nazaré. Tenha os olhares atentos a estes 6 pontos que aqui partilhei. Meu conselho é que esta pregação você assista novamente. Você tem que assistir isso aqui umas 2, 3 vezes. Tome nota. E o mais importante, compartilhe. Copie o link dessa transmissão, desta pregação, coloque nos seus grupos. Se você restaurar uma família, você salvou uma casa. Se você chegar ao coração de uma pessoa, através das palavras que eu disse, você já fez uma grande obra de caridade. Se você ainda não é, se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu joinha, isso ajuda muito esse vídeo a cair para outras pessoas. E deixe o seu comentário. De tudo isso que o padre terminou agora de pregar, o que mais te chamou a sua atenção? Quais são os pontos que você quer destacar? O que faltou que eu poderia ter dito e não foi aqui falado? Compartilhe conosco também nos comentários. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a nossa família, que Ele santifique a nossa caminhada para as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Jesus, Maria e José,
A minha família vossa é. Que assim seja. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos com esta Santa Missa do batismo do Senhor, encerrando o ciclo do Natal. A igreja tem dois grandes ciclos, é o ciclo da Páscoa e o ciclo do Natal, com tudo aquilo que envolve esses dois grandes mistérios da vida de nosso Senhor. Primeiro, o mistério da encarnação, que nós celebramos no Natal. Depois, o mistério da ressurreição. E todo o ano litúrgico está organizado entre esses dois tempos fortes, seja a Páscoa do Senhor, seja o seu nascimento do Emanuel. Intercalando esses dois grandes tempos, nós temos o tempo comum, onde a igreja vai usar os paramentos verdes. Ali nós vamos ver os milagres e as pregações de Jesus. São praticamente 34 semanas do ano. Então veja, a maior parte do ano é o tempo comum. Preparando o Natal, nós temos o Advento, que são 4 semanas. Preparando a Páscoa, nós temos a Quaresma, que são 5 semanas. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ter na cabeça o ano litúrgico, para a gente entender o que a igreja está celebrando, que nós celebramos com ela porque somos igreja. Na festa de hoje, o batismo do Senhor, nós estamos como uma ponte, saindo do ciclo do Natal. Com o batismo termina-se o ciclo do Natal e nós entramos no tempo comum. Por isso que a vida pública de Jesus vai começar depois do batismo, que ele vai para o deserto ser tentado e depois ele volta com os seus 3 anos de vida pública. O que nós vamos refletir na Quaresma são esses 40 dias que Jesus ficará no deserto. E quando a igreja coloca para nós, nesse ciclo do Natal, o batismo de nosso Senhor, não é apenas uma reflexão do batismo dele, mas é a reflexão do batismo nosso, nós que já somos batizados. Penso, meus irmãos, que o batismo, ele deveria ser um pouco mais criterioso, e a igreja deveria ser um pouco mais rigorosa, para não conceder o batismo à grila, como acontece em certos lugares. As pessoas batizam por batizar, e elas não têm noção do que elas estão recebendo. Por isso que a pastoral do batismo tem uma missão importante: levar os casais, o papai e a mamãe que pede o batismo, e os padrinhos, a uma reflexão: o que é realmente o batismo? Se os católicos batizados soubessem o que é o batismo, nós não teríamos uma grande fatia do bolo de católicos não praticantes, e uma outra fatia dos católicos de IBGE, uma outra fatia dos católicos perdidos, igual água de salsicha, né? Não é salgado nem doce. Então é uma fatia grande de pessoas que não acrescentam em nada à igreja e atrapalham o processo de evangelização. Foi por isso que o Papa João Paulo II, na virada do milênio, ele disse para a igreja: nós precisamos catequizar, não os pagãos, mas catequizar os católicos que foram batizados, mas que vivem como pagão. Não estou criticando, estou levando vocês à reflexão. Vindo aqui para o santuário hoje, para cortar sinal, eu passei pela Pitangui. Quem é aqui de Divinópolis sabe muito bem onde é, que ela não tem semáforo, você corta reto. Lotada de gente caminhando, andando e de bicicleta. Não tem problema nenhum, está cuidando da saúde, graças a Deus. Mas se você parar a maioria daquele povo fitness, que o povo hoje está andando parecendo uma notícia, nunca vi um povo que anda e corre tanto. Se você para aquele povo todo e pergunta para a maioria deles: qual que é a sua religião? Qual que é a resposta?
católica. Foi tudo batizado, tudo levou água para a cabeça fora. E a maioria não vai sequer a uma missa dominical. A pergunta é: que católico que é esse? Era muito melhor para a igreja, era muito melhor que a pessoa dissesse: eu não tenho religião. Eu fui batizado católico, mas eu não sou católico. Eu não frequento nada, eu não creio em nada, eu não participo de missa, eu não faço adoração, eu não leio Bíblia, eu não tenho devoção a Nossa Senhora, eu não confesso, nem na igreja eu vou. Não, mas as pessoas vão dizer: não, eu sou católico, mas eu não pratico. Eu não entendo onde existe o templo dos católicos não praticantes. E olha que eu viajo, viu? Olha que eu viajo Brasil afora fazendo eventos. Eu nunca vi nenhum templo aqui, a igreja dos católicos não praticantes. Por que não existe o templo? Porque católico praticante também não existe. Não, padre, mas eu sou católico, só que eu não pratico. É igual meu amigo que veio de São Paulo, estudou comigo no seminário, mas saiu, casou-se, estava fazendo um curso em BH e veio me visitar aqui. E a gente tem que tratar bem as visitas, né? Então levei para jantar. E levei num lugar mais gostoso e falei: olha, aqui tem uma carne saborosa, suculenta, você vai gostar, o molho madeira é delicioso. Ele falou assim: ah, Cristian, é porque eu não te falei, eu sou vegano. Eu falei: ó, não tem problema, aqui tem outros pratos. Não, mas pode pedir a carne para mim, que eu gosto de um filé. Eu falei: meu filho, você não é vegano? Eu falei: não, é porque eu sou vegano não praticante. Os senhores são inteligentes, e a risadinha já mostrou que vocês entenderam a pegadinha. Na verdade, meus irmãos, ele é vegano. Então essas denominações, definições, autodefinições só existem na cabeça de quem dá. Porque o que denota o verdadeiro católico, número 1, é a missa dominical. Lugar de católico é na igreja no domingo. A gente faz com o resto do domingo, a gente quer, mas aquele tempo nós reservamos para ser do Senhor. Por que isso? Porque você é batizado, porque você é diferente de quem não é batizado. Aqui, meus irmãos, como sempre, eu tenho que ser não politicamente correto, que eu nunca fui. Não é a mesma coisa. Quem é batizado e quem não é batizado não é a mesma coisa. Nunca foi e nunca será. É só na cabeça de quem se autodenomina a igualdade dos não batizados. A pessoa não batizada, ela é uma criatura amada de Deus, querida por Deus, sonhada por Deus, mas ela não pode dizer de maneira alguma que ela é filha de Deus, pois não é. Ela é uma criatura de Deus. Tanto que nós falamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Então nós somos criaturas de Deus. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Através de Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Deus não tem essa renca de filho aqui, igual cacho de banana, não. Deus tem um filho só, e nós rezamos, só que a gente não presta atenção, igual aquele papagaio repetindo, né? Creio em Jesus Cristo, aí ó, você fala toda a missa, seu único filho. E por que Deus tem um filho só? Porque Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é o Emanuel e Ele é Deus, Ele é da substância de Deus, Ele é Deus encarnado, o Emanuel. Nós não somos deuses, então nós não temos a substância de Deus. Então eu não posso dizer que eu sou filho de Deus como Jesus o é, é uma outra categoria. Só que com Jesus Cristo, Ele nos deu a graça de nos tornarmos filhos através do Filho. É uma ordem de Jesus, não é um pedido, é uma ordem que Ele deu à igreja: ide pelo todo mundo e pregai o Evangelho, e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado.
Então aqui, com o batismo, você assume um caráter na sua vida. Qual caráter? Um caráter indelével, um caráter na sua alma, de uma pessoa batizada. Santo Tomás de Aquino, o santo mais sábio e o sábio mais santo, ele vai dizer que até no inferno, espero que não tenha nenhum batizado lá, mas uma pessoa batizada que se perde e recebe a condenação eterna, São Tomás de Aquino diz que o demônio sabe uma alma batizada e uma alma não batizada, porque uma alma que foi batizada, ela tem um caráter de Cristo, ela tem uma marca indelével. Então veja, meus irmãos, a seriedade que é ser batizado. Eu digo sempre nos batismos que eu presido, e graças a Deus aqui no Frei Galvão, os batismos são lotados, as pessoas gostam de trazer as crianças aqui, me sinto feliz. Primeiro que eu abençoo muitos casais que não podia ter neném, aí eles têm neném, quer batizar aqui, eu falei, então venha, né? E eu aproveito no batismo para falar dos dois nascimentos, o nascimento na carne e o nascimento no espírito. O papai e a mamãe que gerou no útero, e o padrinho e a madrinha que vai gerar filhos da igreja, no útero da igreja. Então eu digo que o papai e a mamãe, durante 9 meses, esperava aquele neném, e a mamãe gerou aquela criança no líquido amniótico. Olha, nós somos gerados na água, e a criança ela vai se desenvolvendo ali. Depois de 9 meses, ela vem a vida, o nascimento, já está viva, mas a gente fala até, a mãe deu a luz, quer dizer, ela vai para a luz, ela sai daquele ambiente seguro para o desenvolvimento. Quando ela vem para o batismo, ela também vai ser colocada numa água, mas não o líquido amniótico ela foi gerada, mas a água da igreja, que é a pia batismal, onde a água jorra, como jorrou a água do coração de Jesus. E o catecismo da igreja vai dizer, depois eu vou citar aqui o parágrafo, que do coração de Cristo jorra sangue e jorra água. O sangue é a Eucaristia, a água é o batismo. E se você chega perto da pia batismal, ela tem um bojo. Aquele bojo tem o formato de um útero, é o útero da igreja. Se a mamãe gera a criança no seu útero, a igreja gera os seus filhos também no seu útero eclesial, na água batismal que jorrou do coração de nosso Senhor. O papai e a mamãe fizeram o trabalho primordial, gerando a criança no útero. Hora que a criança é gerada na igreja, a igreja vê o batismo com tanta seriedade que ela pede para esta criança também um papai e uma mamãe espirituais, que vai andar com o pai e vai andar com a mãe. Do latim, cum padres, cum madres, daí que deu a palavra compadre e comadre, que nós chamamos de pai pequeno, padrinho, mãe pequena, madrinha. Por isso que todo casal que vai batizar o neném, eles escolhem um casal de padrinhos, porque, meus irmãos, no batismo o papai e a mamãe são espectadores. Quem batiza o neném são os padrinhos. Tanto que eu chamo o pai e a mãe, claro, eles vão ficar perto da bia batismal, mas eles ficam do meu lado apenas olhando. Quem segura a criança? A Dinha. Quem põe a mão no coração da criança? O Dinho. O padre batiza no braço da madrinha e do padrinho, porque até aquele momento eles eram convidados, eles não eram padrinhos ainda. Quando que ele se torna padrinho e madrinha? Na hora do batismo. Então a mamãe gerou no útero, o padrinho e a madrinha gera na fé. Eles colocam a criança naquele bojo que é o útero da igreja, o padre derrama a água, não o líquido amniótico, mas a água batismal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu sempre digo em todo batismo que eu presido, a parte mais fácil ficou para o padre, que é batizar.
Eu sou padre há 20 anos, eu sei o rito do batismo de cor. Para mim, batizar é muito fácil. Para quem ficou a parte mais difícil? Para os pais e os padrinhos juntos, que é a educação religiosa do filho, até que ele possa entrar para a catequese, para ter a sua fé lapidada, polida, aprofundada. Nós não temos a catequese no nosso santuário, porque nós não somos uma paróquia, então aqui não tem a pastoral catequética, mas penso que é uma pastoral onde a igreja, onde os padres deveriam acompanhar de perto, numa formação perene, numa instrução profunda aos catequistas. Há muitos catequistas, é a maioria, muito bons, que preparam aquele encontro. São pessoas de oração, são pessoas de lexio divina, leitura da palavra, são pessoas estudiosas do catecismo. A maioria, graças a Deus, está no bom caminho. Mas eu vou dizer, meus irmãos, sem medo de errar, porque quem fala a verdade não merece castigo. Nós temos catequistas totalmente perdidos, catequistas que não sabem nem onde começa e nem onde termina o plano da revelação, catequistas que não rezam, catequista que não lê Bíblia, catequista que não conhece o catecismo. Ô padre, o que te dá a autoridade e a certeza de pegar um microfone e falar que há catequistas mal preparados? Pelos casais que eu atendo, e vou dizer aqui apenas três pérolas que catequizandos da Crisma e da primeira comunhão ouviram, e os pais vieram com reclamação. Falei: olha, então você procurou o padre errado, meu filho, porque não são minhas catequistas, porque se fossem eu chamaria. Então procure o padre onde a sua criança está na catequese. 3 barbáries. Primeira, não em Divinópolis, uma cidade aqui perto, mas os pais são dos meus, são quentes, aí foram no padre. A catequista disse que a virgindade de Maria é do coração, que a virgindade física pouco importa, que não tem como conceber uma criança sem ser de José. A catequista me solta uma heresia dessa numa turma de catequizandos de Crisma. Ainda bem que tinha na turma um filho de uma família católica praticante, que chegou em casa e comentou com os pais. Os pais foram tomar providência. Primeira batatada, segunda presepada, também de catequistas que não estudam, que não rezam. Disseram que a presença de Jesus na Eucaristia é para nós católicos, que para quem não é católico, não é. Então ela colocou o quê? A dependência do sacramento, a nossa fé. Não, a presença de Jesus no sacramento não depende da fé da pessoa, ele está presente por si, é a palavra dele, isto é o meu corpo. Os pais também foram tirar satisfação. E a terceira, pasmem, dito, e passando filme ainda, que a Igreja Católica não foi fundada por Jesus, mas por Constantino. Quem fala isso é pastor protestante, e passaram um filme de padre ensinando o erro. Então, meus irmãos, me entendam bem, se a catequese da igreja é deficitária, nós teremos católicos deficitários. E se os católicos não conhecem a doutrina que professam, que tipo de católicos eles serão? E veja, quando eu estou falando de ateu, de protestante, de evangélico, eu estou falando nós que somos católicos, precisamos conhecer a doutrina que nós professamos. É por isso que o batismo é a origem de tudo, porque o batismo, os pais pedem o batismo, e a igreja batiza na fé dos pais, que a criança não entende o batismo, ela é tão pequenininha, tem criança que está dormindo, tem criança que está mamando, tem criança que está brincando. Mas por que a igreja batiza? Porque é na fé dos pais. Tanto que no início do batismo o padre pergunta: queridos pais, o que pedem a igreja para os vossos filhos? O que vocês pedem? Eles respondem: o
batismo, que o batismo não é ofertado. O batismo, ele é pedido, os pais pedem. E daquela criança pequenininha até o início da catequese, quem são os primeiros catequistas? O pai e a mãe, com a ajuda dos padrinhos de batismo. Não sei como é hoje, porque não tem a ver comigo, mas aonde eu fui padre, eu sempre dizia aos catequistas: vocês estão proibidos, e ai se fizerem, que é nisso aí eu pego no pé. Vocês estão proibidos de ensinar Pai Nosso, Ave Maria, oração do anjinho para as crianças. Vocês vão rezar lá na turminha, e quem não sabe que boie e fale: olha, o padre falou para você pedir o papai e para a mamãe ensinar para você essas orações aí. Não é possível que uma criança de 7, 8, 9 anos entra para uma catequese que não sabe rezar uma Ave Maria, não sabe rezar o Pai Nosso, uma oração do anjinho da guarda. É sinal de que os pais não rezam e estão delegando para a igreja aquilo que cabe aos pais. A catequese não substitui o exemplo de fé dos pais. A catequese vai acrescentar na criança de maneira sistemática a fé cristã católica, e na crisma de maneira testemunhal. Mas a fé, ela vem de casa. Eu conheço aqui no santuário muitas famílias que crianças de 4, 5, 6 anos puxa o terço todo. Ela contempla o mistério, ela puxa o Pai Nosso, ela reza a Ave Maria, ela reza a Salve a Rainha. E aqui eu vou abrir um parênteses: as boas escolas católicas, mas católicas de verdade, que católicas de nome está cheio, Universidade Católica de nome, repleta de teologia, está cheio também. Mas as escolas católicas de verdade, eles rezam, e vou dizer aos senhores, eles não rezam em português não, eles rezam em latim também. Eles sabem. Um dia o Marcos está lá em casa brincando, né, com um joguinho que eu dei para ele, e ele está cantando: Agnus Dei, que dolis pecado. Ô Marcos, o que você está cantando aí? Oi, Dinho, é o Cordeiro de Deus. Mas em latim? Eu aprendi na escola. Falei: graças a Deus. Aí o Dinho se alegra, né? Aí é um êxtase. Falei: mas que maravilha. Mas você já aprendeu latim na escola? Não, o latim começa só no primeiro ano. É porque eu ouvi eles cantando e eu fiquei pedindo: me ensina. Aí eles foram cantando, eu fui repetindo, aí eu aprendi. E cantou certinho. E isso é família. O menino tem 5 anos, 6 anos, não está longe da catequese, mas quando ele entrar para a catequese, ele conhece as histórias da Bíblia, conhece as parábolas de Jesus, já sabe as orações básicas do cristão. Viu, meus irmãos, tudo que eu estou pregando aqui tem a ver com o quê? A responsabilidade do batismo. Porque se batiza de qualquer jeito, vive de qualquer jeito. Você que está em casa, você que está aqui no santuário, você tem na sua família, eu não estou aqui criticando, mas só para dar exemplo, você tem na sua família pessoas que batizaram por batizar, pessoas que hoje são batizadas, mas que não tem sentido nenhum o batismo delas. Elas vivem como o mundo, os valores dela são os valores do mundo, o modo que ela pensa é o modo que o mundo pensa, o modo que ela vive é o modo que o mundo vive. Então, onde está a marca indelével? Onde está a graça sacramental? Onde está o batismo que os católicos são convidados a viver a cada dia? Bem dizia João Paulo II, precisamos catequizar os batizados, que foram batizados, mas que vivem como pagãos. Aí depois de João Paulo II, o grande Papa Bento XVI, que bateu numa tecla, o pontificado dele inteiro: cuidado com o ateísmo prático. E o que é o tal ateísmo prático? É o católico não praticante, talvez algum até praticante, que não nega Deus. O ateísmo prático, ele não nega Deus, mas a pessoa vive como se Deus não existisse. Não é uma negação de Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Um exemplo: nós sabemos que trair é pecado, adultério é pecado mortal. A pessoa, ela tem uma fé em Deus,
Mas se a mulher não vai ficar sabendo, se o marido não vai ficar sabendo, e se ninguém vai pôr na net, eu dou um pulinho de muro. Essa puladinha de muro é o que o Papa chama de ateísmo prático, porque a pessoa sabe do pecado, ela não foge do pecado, e ela comete não porque ela quer apenas desviar do pecado. A preocupação dela não é ofender a Deus, é não ser descoberto. Isso é o ateísmo prático. Um exemplo mais bobinho: um mecânico que recebe um carro para arrumar, ele vê que é só um parafuso, ele vai ali fazer não sei o que e vai cobrar várias peças que não foram colocadas. Ele vai à missa, ele comunga. E por que ele consegue fazer isso e dorme e a consciência não dói? Porque ele vive o ateísmo prático. Não é que ele não creia em Deus, na hora de passar a perna no outro, para ele Deus não influi na decisão dele, e está tudo bem. Eu estou dando esses exemplos, tem N exemplos. Este é o perigo que nós corremos também, de sermos batizados vivendo o ateísmo prático. Eu não nego a Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu podendo passar a perna, eu passo. Eu podendo mentir, eu minto. Eu podendo trair, eu traio. Eu podendo ganhar mais dinheiro injusto, eu vou ganhar. Eu podendo passar a perna no colega, eu também passo. E está aí por diante. Então veja, os católicos batizados que precisam ser catequizados, e os católicos batizados que vivem o ateísmo prático. E quando você chega perto de alguém que é católico batizado e diz para a pessoa assim: mas isso é pecado, ela já tem a resposta na ponta da língua: mas você não pode me julgar, porque Deus me ama como sou. E vem a segunda resposta decorada, dos macaquinhos treinados. Vem a segunda resposta: mas eu estou tão feliz, eu nunca fui tão feliz assim. Estas pessoas com esta resposta na ponta da língua, você que é católico praticante tem que entender por que ela responde assim, por que ela vive assim. Porque ela está vivendo o relativismo cristão, ela vive o ateísmo prático. Ela crê em Deus, mas Deus não influi na sua atitude. Veja, meus irmãos, que é um tema profundo, um tema difícil, e é algo que a igreja vai ter que lidar com isso. E que o Papa Leão já está olhando com atenção para a igreja católica, porque ele é pastor, é nosso. Então ele tem muito claro na cabeça dele que ele é o sucessor de São Pedro, e ele governa para os católicos. Ele não tem vergonha de dizer isso e nem de firmar a doutrina. Terminou agora em Roma um consistório que ele chamou de maneira extraordinária. O que é isso? É a reunião dos cardeais com o Papa. E ele já falou com os cardeais: vocês que são meus auxiliares próximos, nós devemos reunir várias vezes por ano para discutir temas que a igreja precisa resolver. E esse, além de muitos temas, qual foi um tema que ele tocou com preocupação? A liturgia da Santa Igreja. Que aqui para nós, né, meus irmãos? Eu vou assim falar muito, o grilo falante fica no meu ouvido: vai devagar, Padre Christian, vai devagar. Mas os senhores têm Instagram, não tem? Tem. Vocês ficam rodando o dedinho, não fica? Me responda, meus irmãos: o que certos irmãozinhos nossos aprontam no meio da missa, até o diabo duvida. Eu nunca vi tanta presepada no meio de missa. Parece que falta espiritualidade e eles querem criar alguma coisa, só que é um fora atrás do outro. É rei mago entrando de perna de pau, é padre fantasiado de coelhinho da Páscoa pulando com ovo, é gente dançando em volta do Santíssimo, estoura bomba, dessa imagem uma corda do céu, é santismo entrando de drone. Eu nunca vi tanta coisa estranha no meio das missas católicas.
E o Papa sabe disso, tanto que ele está muito atento à liturgia da igreja. E ele disse isso lá atrás. Só que as pessoas não escutam o Papa, né? Elas querem bater palma para Papa e gritar viva Papa. Mas o que o Papa fala nem todo mundo escuta. Lá atrás, nas suas primeiras missas, quando o Papa Leão recebeu a igreja ortodoxa oriental, ele disse para nós ocidentais: a igreja ocidental precisa redescobrir o zelo com a liturgia e o silêncio do mistério como as igrejas orientais. O Papa já acenou de que ele sabia que havia um problema acontecendo. Porque infelizmente, meus irmãos, se você segue as coisas certinho, se você celebra a missa certinho, se você zela pela liturgia da igreja, muitas pessoas vão dizer: mas é chato, viu? Não pode fazer nada, é um padre bitolado, é conservador. Agora, se você fica dando pirueta, arranca casula, tira estola, corta a unha no meio da missa, cuspiu a unha, não é? Ah, esse é legal, esse aí é dos dó, esse aí é inclusivo, e uma palavra antipática, esse aí é inclusivo. Não, meu filho, não sabe a liturgia, não sabe a liturgia, porque São João Maria Vianney tem uma das frases melhores para os padres. São João dizia assim: quem me vê na rua acha que mendigo sou, quem me vê presidindo a missa pensa que o rei ali está. O que São João dizia? Que a pessoa pode ser humilde tanto que ela quiser, mas na hora que ela está na liturgia, ela celebra a liturgia da igreja. Ela não celebra a missa do jeito dela. De vez em quando eu chego no lugar, as pessoas perguntam: ô padre, como que vai ser a missa? Eu falo: você nunca participou de missa, não? Como que vai ser a missa? Que pergunta que é essa? Claro que eu não falo assim para a gente não ser grosseiro, né? Mas eu pergunto: mas como assim? Como que vai ser a missa? Missa é missa, meu filho, né? E aqui no santuário, graças a Deus, isso aí eu falo alegre pelas equipes que aqui trabalham, né? Todos que aqui trabalham, seja padre Christian, seja padre de fora, seja bispo, seja cardeal, é do mesmo jeito, porque a missa é celebrada como missa, sem firula, sem enfeite, que não tem necessidade disso. Isso vem de onde? De nós entendermos a nossa fé. O Papa está atento também a isso, que nos identifica como católicos. Uma missa sóbria, bem celebrada, que me leva à adoração, com respeito a Jesus eucarístico. Nós somos batizados e precisamos viver este zelo, que somos filhos de Deus. E quem nos concedeu o batismo? A igreja. Então somos filhos da igreja. O evangelho que nós escutamos, nós temos o batismo de Jesus, que fica muito claro: Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo de João não é o batismo de Jesus. O batismo de João é um batismo de arrependimento, de metanoia, quer dizer, de mudança de vida. O batismo de Jesus, ele imprime caráter, porque é no Espírito Santo, e é um batismo trinitário. Foi Jesus que passou a fórmula do batismo: batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não é o batismo de João. Tanto que João dizia: eu batismo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo, no Espírito. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Então as pessoas que queriam converter, elas iam até João, João batizava, elas mudavam de vida, esperando o Messias, que era Jesus. Se Jesus não tinha pecado, porque era filho de Deus, ele não precisava passar por esse batismo, que ele não precisava arrepender. Quando Jesus chega para ser batizado, o que João diz para ele? Mas eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? O que Jesus diz? Por enquanto deixe como está, é preciso cumprir a lei. Então Jesus usa do seu batismo como a humanidade necessitada da água regeneradora, para que aconteça ali uma teofania. O que é teofania? Teosfanos, a manifestação de Deus. Que no batismo de Jesus, não necessário,
aconteceu a teofania necessária, porque ali foi a definição de quem era aquele que estava sendo batizado. O céu se abre, desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus e se escuta uma voz: este é o meu filho amado. Aqui nós temos a manifestação da Santíssima Trindade. Por isso que o batismo é pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Só um parênteses rapidinho. Eu te batizo em nome de Deus Pai. Batismo inválido. Eu te batismo em o nome do Senhor Jesus. Batismo inválido. Eu te batismo no poder do Espírito Santo. Batismo inválido. O batismo é trinitário. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula batismal. E onde está, Padre, a Trindade no batismo de Jesus? Quem responde é Santo Agostinho. O Verbo no Filho, o Pai na voz, o Espírito em forma de pomba. O Pai que fala, o Filho que é batizado, o Espírito que desce. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, quando Jesus ele é batizado, nós temos algumas coisas, eu vou ser bem breve nisso, que nos lembram episódios centrais do Antigo Testamento. As pessoas conhecem muito a passagem do Mar Vermelho, não conhecem? Mas pouca gente conhece a passagem do Rio Jordão. Aí quando fala, padre, mas teve? Teve. É porque para eles saírem do Egito, Mar Vermelho. Para eles entrarem na Terra Prometida, Rio Jordão. Eles tiveram que cruzar o Rio Jordão. Então o que significa cruzar as águas do Jordão? A terra onde corre leite e mel. A terra da promessa. O cumprimento daquele Deus que é fiel. Quando Jesus ele entra no Rio Jordão, ele está retomando a conclusão daqueles 40 anos do povo que era escravo e agora são remidos. E qual é a nossa escravidão? Nós que nunca fomos escravos do Egito, a escravidão do pecado. E quando é que o pecado é retirado, é lavado, é remido? No nosso batismo, que por mais que a criança nasça inocente, boa e não tenha ainda capacidade cognitiva de escolha, ela já nasce marcada pelo pecado, através do pecado original de Adão e Eva. É como se fosse, para entenderem, uma doença genética. Quem tem é o pai ou a mãe. A criança não tem nada com isso, coitadinha, mas a criança nasce doente. Ela não fez nada, mas ela herdou do papai, da mamãe ou de algum antepassado aí. Assim é o pecado. A criança nasce boazinha, pequenininha, mas ela já traz o pecado original dos nossos primeiros pais. Então, um dos fundamentos do batismo é lavar a culpa original, tirar o pecado original e colocar a criança na graça de Deus, no Espírito Santo. Por isso que quando Jesus é batizado, o céu se abre. O que significa o céu se abrir? É a união do céu com a terra. E bonito que a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu. Amém? O céu abriu ou não abriu? Abriu. Onde que está escrito que o céu fechou? Não está escrito. Por quê? Porque não fechou. O céu continua aberto sobre todo aquele que recebeu o batismo. Então o céu está aberto sobre a sua cabeça. A bênção de Deus está aberta sobre sua cabeça. O Espírito Santo, ele quer descer sobre você. Cabe que você assuma o seu batismo a cada dia e renove o seu batismo a cada atitude. O céu se mantém aberto. Então, quando as pessoas falam comigo, não, padre, o senhor me dá uma bênção. Eu pergunto, né? Para que a bênção? Padre, eu acho que tem uma nuvem negra na minha cabeça, uns raios assim. Falei, meu filho, tomara que continue na sua cabeça. Credo, padre. Falei, não, porque na minha cabeça o céu está aberto.
Aquele céu que abriu sobre a cabeça de Jesus está aberto na mesa. E você está com esse pensamento: não, para me dar uma bênção, para a nuvem sair e o céu se abrir. Eu falei: não, o céu está aberto. A nuvem está no céu, mas a nuvem não é o céu. Isso aí vai passar. Então depende daqui, ó. Eu acredito em quê? Que eu tenho em cima da minha cabeça uma nuvem negra, ou que eu tenho o céu aberto? Então, primeiro sinal, o céu se abre. O Espírito Santo, ele podia ter sido em forma de rolinha, em forma de beija-flor. Até bem que Deus não tem síndrome de grandeza, né? Então o Espírito Santo descia em forma de águia. Que beleza, hein? Aquela águia norte-americana. O Espírito Santo. Mas não foi. Ele desceu em forma de... E tem gente que não sabe até hoje por quê. É mesmo, padre. Por quê? Foi uma pombinha e não foi outro passarinho. Porque Noé, quando estava na arca, para saber que a água tinha baixado, ele vai soltar uma pombinha. A pombinha vai e ela volta com um raminho no bico. O que Noé entendeu? Novos céus, nova terra. É o recomeço de Deus. Estamos salvos. Por isso que o Espírito Santo vem em forma de pomba. Aquela pomba que anunciou para Noé que eles estariam salvos, ela vem anunciar que Jesus é o Salvador. Para o judeu, a pomba ficou muito clara, que eles sabiam da história de Noé. E aquela pomba solta, ela volta agora sobre Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, cabe a nós entender isso, que aquilo que Deus disse para Jesus, com o nosso batismo, Ele diz a mim e a você: tu és o meu filho muito amado, tu és a minha filha muito amada. E o que Deus espera de nós? Que vivamos o nosso batismo, que sejamos amigos de Jesus, que possamos conhecer Jesus e anunciar Jesus, testemunhar Jesus. Eu amo toda a Escritura, toda a Bíblia é maravilhosa, mas há alguns versículos que nos tocam, e um versículo que pouca gente conhece, lê, mas que é central. É o último versículo da carta de São Pedro, da segunda carta de São Pedro. É o último versículo. Pedro diz assim: cresceis sempre no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo. É isso que é a nossa vida cristã. O que é ser cristão? É crescer sempre na intimidade e no conhecimento de Jesus Cristo. Antes da minha historinha final, quero passar um dever de casa, principalmente para quem está em casa. Você tem o catecismo da igreja? Meus parabéns. Não tem catecismo da igreja não? É não praticante ou do IBGE? Como que é o negócio aí? Brincadeira. Mas tem o catecismo, nós precisamos ter o catecismo da igreja. E qual é o dever de casa? Você vai ler essa semana do parágrafo 1213, 12, 13 até o parágrafo 1274. Se você vai ler de 1213 a 1274. Parece que é muito, mas não, são poucas páginas. O que eu vou ler aí, padre? Como é chamado esse sacramento? Por que é batismo? Ponto 2. O batismo na economia da salvação. Para falar sobre a Bíblia, a prefiguração, o batismo de Cristo, o batismo da igreja. Terceiro ponto: como é celebrado o sacramento do batismo. Depois nós temos o quarto ponto: quem pode receber o batismo. O quinto ponto: quem pode batizar. Sexto ponto: a necessidade do batismo. Sétimo: a graça do batismo. Então são 7 capítulos pequenininhos, mas que vão fundamentar na nossa vida e no nosso coração a importância do sacramento do batismo. Não é uma pegadinha, é uma realidade. Pergunta para quem está do seu lado: que dia que você foi batizado? Meus irmãos, ninguém esquece aniversário. Ninguém esquece aniversário
de nascimento, nascimento da criança, aniversário de casamento. Aí você pergunta o dia do batismo, aí dá aquele sorrisão, né? Eu não sei. Sabe o que a gente não sabe? Posso falar a verdade? Porque não é importante. O que é importante a gente sabe. E eu guardei o meu dia do batismo na marra, porque um dia que eu decidi ser padre, que eu fui conversar com Dom Belvino, Dom José Belvino, ele foi me acolher para o seminário, Christian, jovenzinho ainda. Aí ele me perguntou assim: então você quer ser padre, meu filho? Eu falei: quero, Dom José. Então me responda uma coisa: que dia que você foi batizado? Ele falava assim, né? Que dia que você foi batizado? Eu falei: Dom José, eu achei que... eu não sei não. Quem não sabe o dia que foi batizado quer ser padre. Eu fiquei numa vergonha. Aí eu fui embora. Cheguei em casa e minha mãe: aí meu filho, como que foi? Eu falei: levei uma do bispo. Que dia que eu fui batizado? A minha mãe: você não sabe não, meu filho? Dia 1º de setembro. Você nasceu 14 de agosto, batizado 1º de setembro. Então tá. Aí voltei no Dom José. Dom José, 1º de